que vocês votem. Comentários aqui ficaram um pouco devagar nesse bloco. O Alessandro está com a gente aí. Pessoal, coloca o Alessandro Fonseca para conversar com a gente. Olá, Alessandro, boa noite para você, meu caro. Boa noite, Kennedy. Obrigado por Tudo nos bom, Alessandro? atender. Estou aqui com, Bem-vindo. Tudo bem, eu, José Alberto? Boa noite. pois é, falar que estou aqui com o Toledo para falar com você de um assunto árido, mas importante, que é essa proposta do governo de taxar, né, os fundos exclusivos, taxar offshore. E o Alessandro, ele é um advogado que conhece bem a área, ele é especializado em direito tributário, ele assessora empresas, pessoas físicas que têm um alto patrimônio e aí querem fazer investimentos em face da legislação brasileira e também de legislação no exterior, conhecimento de tratados internacionais. Ele é presidente do Instituto Brasileiro de Planejamento de Riqueza e também é sócio do escritório Matos Filho em São Paulo. Matos Filho é um grande escritório de advocacia, um dos maiores do Brasil. Não o maior, né? Acho que é o maior hoje, não. É Depende o do maior, né? critério, mas é um dos Depende maiores. do critério da área, né? É verdade. Mas acho que é isso mesmo. É. Mas é um dos maiores escritórios de advocacia do Brasil. Ô, Alessandro, a pergunta que a gente vai fazer para você, e vamos tentar ao longo do bloco chegar a uma conclusão no final, é a seguinte: essas propostas de taxação de fundos de offshore de brasileiros conseguirão mesmo taxar os super ricos, né? E acho que seria importante você explicar, você sabe melhor do que a gente, o que são essas propostas tecnicamente. Tem uma questão de fundos que estão no Brasil, o offshore é o fundo que está no exterior, se esses fundos não pagam nenhum imposto mesmo, e se você considera sensata a medida do governo. Claro, Kennedy. Bom, essas iniciativas legislativas de tributação da alta renda, elas vêm sendo discutidas há algum tempo. Não necessariamente a partir da medida provisória, que a primeira a tratar desse tema esse ano, mas com alguma recorrência, pelo menos desde 2015, nós vemos com certa frequência muitas iniciativas no sentido de tributar a alta renda. O tema dos fundos exclusivos uma dessas possibilidades, e a mais concreta, que foi por meio da medida provisória 1171, que aconteceu no dia 1º de maio desse ano. Foi uma medida provisória que tinha por objetivo ampliar a faixa de isenção do imposto de renda, trazendo como contrapartida para essa isenção a tributação dos fundos offshore, né? Ativos offshore, na verdade, não especificamente de fundos, mas ativos detidos por brasileiros no exterior. Essa medida provisória, né, que foi, como eu disse, publicada no dia 1º de maio, deveria ser apreciada do ponto de vista legislativo até dia 28 de agosto, e essa apreciação acabou não acontecendo. No meio do caminho, houve uma tentativa legislativa de migrar esse tema da medida provisória 1171 para uma outra medida provisória que tratava de um outro tema, que foi a medida provisória 1172, que veio logo na sequência, para realmente ganhar um pouco de tempo e se criar o ambiente político necessário para essa aprovação. Ao longo dessa semana, né, na segunda-feira, todos foram surpreendidos com a mudança estratégica no que diz respeito a essa discussão, e este tema dos ativos offshore, com uma expectativa de arrecadação, possivelmente a partir de 2024, foi transferido para uma discussão por meio de um processo legislativo. Foi, né, criado um projeto de lei, que é o projeto 4173, que foi publicado ontem, né? Então essa discussão começa agora do ponto de vista do Congresso em Brasília, Câmara mais Senado, a partir desse projeto de lei, para que exista mais condições de que esse tema seja discutido e haja mais envolvimento da sociedade no que diz respeito a esse tema. Em paralelo a isso, Toledo e Kennedy, além do projeto que trata dos ativos offshore, houve a publicação da medida provisória que trata especificamente da tributação dos fundos exclusivos, né? Uma medida provisória que tem como objetivo tributar fundos exclusivos, que são fundos constituídos por investidores de alta renda, fundos que são controlados por pessoas físicas e famílias, na verdade, Ô, que têm um Alessandro, dá um patrimônio e exemplo. O que que hoje é essa gozam de alta uma renda? O que é muito alta renda? difícil. Quanto que é preciso ter para fazer um investimento É, é num fundo mais do que, exclusivo? é mais do que você tem, Kennedy. Não precisa se preocupar. Quando a gente fala de iniciativas de alta renda, a gente fala de iniciativas tributárias que
tem fontes distintas. Quando a gente fala de um fundo exclusivo, para que o fundo tenha uma viabilidade econômica e um aspecto importante em termos de custo de implementação mais benefício, a gente está falando de investimentos líquidos em ativos financeiros, em geral superiores a 10 milhões de reais quando a gente fala de pessoas físicas. E tem outros tipos de Então o fundos. Toledo pode. O Toledo pode ter um fundo exclusivo com você. Eu não posso. Quando a gente De nós fala... três, só o Toledo que pode. No Toledo vai sonho. ser afetado. Toledo vai ser afetado por essa Já sou tributação. já sou contra o PL. Mas quando a gente fala, por exemplo, dos ativos offshore, nós temos as mais variadas situações e aí nós não temos um limite. A gente fala de ativos offshore, desde investimento de uma pessoa física a um fundo exclusivo, a uma pessoa jurídica, a uma pólice de seguro. E a gente viveu até por Esse conta... ativo offshore, desculpa, só para a audiência entender, Claro. é uma conta que a pessoa tem nos Estados Unidos, no exterior, no Caribe? É uma casa, um apartamento que um super rico tem em Miami ou em Paris? O que é? Pode ser tudo isso, Kennedy. Na verdade, a gente está falando de ativos de qualquer natureza no exterior. Nós falamos de ativos líquidos, uma conta corrente, um cartão de crédito internacional, uma pólice de seguro que eventualmente não exista cobertura no Brasil e que é contratada no exterior, uma sociedade, uma participação societária, uma companhia constituída para fazer investimentos, direitos de crédito. E aí nós temos as mais variadas situações. Nós temos desde o pequeno investidor e acesso ao mercado internacional numa conta eletrônica para fazer investimentos, essas contas digitais que a gente tem visto com muita frequência, e crescendo cada vez mais o número de pessoas que acessam esse mercado de investimento. E estou falando de valores pequenos. Hoje em dia é muito simples você abrir uma conta digital, fazer uma remessa, fecha o câmbio automaticamente, administra um portfólio. Então, essas pessoas potencialmente estariam sujeitas. Vou te interromper, desculpa, porque eu vou fazer uma confissão aqui, Kennedy. Eu fiquei com muita inveja, sabe que foi a gente que deu a matéria do que o Paulo Guedes tinha um offshore, ele não tinha divulgado publicamente, né, num paraíso fiscal, no caso das Ilhas Virgens Britânicas. E eu fiquei com muita inveja dele, e agora que tem bancos aqui digitais brasileiros que te permitem abrir uma conta ali perto, em Ilhas Caimã. Tudo legal, declarado, a Receita Federal, sabe? Infelizmente o saldo é um pouquinho menor, sabe? Assim, tem algumas ordens de grandeza de diferença, né? Mas, assim, já dá para fazer. Agora, eu queria aproveitar essa explicação que você deu, porque, quer dizer, tem um censo, né, que as pessoas que têm um patrimônio, se eu não me engano, acima de $1 milhão no exterior, os brasileiros que têm um patrimônio acima de $1 milhão no exterior, ou seja, não é o meu caso, mas é o do Paulo Guedes, precisam declarar para o Banco Central anualmente quanto elas têm lá fora. E esse número, pelo dado aqui de 2022, está em cerca de 26 mil pessoas, 26 mil brasileiros. Quer dizer, nós estamos falando de um universo extremamente pequeno, né? Não é que vai pegar assim, uma multidão. Basicamente, Faria Lima, Ipanema e algumas avenidas beira-mar ao longo das capitais brasileiras, não é isso? Nesse caso, né, a Declaração de Capitais Brasileiros no Exterior, que é apresentada anualmente ao Banco Central, ela de fato leva em consideração brasileiros, né, residentes fiscais no Brasil, que detenham ativos no exterior, cuja posição patrimonial é superior a esse $1 milhão em 31 de dezembro de cada ano. Se a posição for superior a 100 milhões, existe a necessidade, inclusive, de apresentação de declaração em bases trimestrais. Agora, quando a gente fala dessa declaração, essa declaração é uma declaração informativa, ela é um censo, ela não reflete a posição, ela reflete, aliás, a posição patrimonial desses ativos com base no valor de mercado, que não conversa necessariamente com o saldo que consta na declaração de imposto de renda. A declaração de imposto de renda, ela é feita com base no custo de aquisição. O que significa isso, né? A pessoa declara para o imposto de renda quanto que custou aquele investimento. Então, se eu investir $100 no exterior e esses $100 viraram 300 com o resultado dos investimentos, eu continuo declarando para o imposto de renda apenas aqueles $100 que foi o custo original daquele investimento. Perfeito. É que nem comprar um imóvel no Brasil. Você declara pelo preço de compra, quer dizer, não é. Exatamente. Você não vai ficar valorizando. Nenhuma diferença. Para fins desses ativos no exterior,
A declaração apresentada ao Banco Central, ela leva em consideração o valor de mercado, é uma declaração Perfeito. informativa. Então, as pessoas precisam mensurar os seus ativos em 31 de dezembro, identificar os critérios de mensuração desses ativos para a definição do valor de mercado, e este valor é informado ao Banco Central para que exista aí uma compatibilização, uma expectativa de quanto de capital os brasileiros detêm no exterior. E por isso, quando Alessandro você fala desse Toledo, dado, acima de 26 mil pessoas. Mas para fins tributários pode ser uma base maior, inclusive, porque Pode contemplaria ser até valores menores do é. que 1 milhão. Agora, o Alessandro Toledo, a gente está falando disso até agora, já estamos conversando, é porque é o seguinte, hoje, esses fundos e esses investimentos offshore não pagam tributos ou pagam muito pouco. E há uma necessidade de justiça tributária, me parece sensato e correto, cobrar mais de quem é mais rico. É por causa disso que a gente está tendo essa discussão, não é? Exatamente, e acho que alguns pontos precisam ser levados em consideração. O primeiro deles, especialmente quando a gente fala de ativos offshore, é que nós não estamos falando em ausência de tributação. A regra que existe hoje é uma regra que determina a incidência tributária quando houver a disponibilidade dos recursos. Isso para todos os ativos offshore. Então, o que significa isso? Significa que o residente fiscal no Brasil paga o imposto no momento em que ele acessa esses recursos. Então, enquanto os recursos estão lá rendendo, não existe nenhuma tributação. No momento em que esses recursos são disponibilizados à pessoa, ela vai pagar o tributo. E que tributo ela paga? Hoje ela paga um tributo, né, na alíquota de 27,5%. É um rendimento proveniente do exterior. Então, existe a tributação, Dá inclusive com uma diferença. alíquota de 27,5%. De toda a disponibilidade. Então, tudo aquilo que for disponibilizado pela pessoa, pelo investimento, né, no momento em que a pessoa acessa, ela vai pagar o tributo sobre esse montante. O que se propõe, a proposta legislativa que foi discutida nas medidas provisórias e que agora Desculpa, Mas as pessoas fazem isso? Desculpa, a Mas as pessoas fazem, disponibilidade. trazem de volta esse Disponibilidade dinheiro? significa internalizar. Não necessariamente, esse é o ponto. É a disponibilidade econômica da renda. Se eu tenho dinheiro no exterior e eu gasto esse dinheiro no exterior, eu compro, faço uma reserva de hotel, isso é considerado um evento de disponibilidade. A pessoa precisa apurar o tributo e recolher aqui no Brasil. É isso que determina a norma. Então, não é necessariamente fechar um câmbio e trazer o recurso para o Brasil. No momento em que o recurso é utilizado, gastou, pagou. Esse é o conceito que a gente tem hoje. E tem como o Banco Central e a Receita Federal fiscalizarem isso? Sim, sim, existem vários meios, até porque essas entidades todas, todo ano nós temos, como você mesmo mencionou, existe o reporte da posição desse ativo para o Banco Central. Então, o Banco Central vai verificar que houve ou um aumento de patrimônio ou uma diminuição do patrimônio e ajusta um questionamento em função das informações que são declaradas. Toda pessoa física hoje no Brasil paga o imposto no que a gente chama de princípio de caixa, né? Quando o dinheiro entra no bolso. Se eu tenho algo para receber, eu não tributo antecipadamente, eu tributo no momento em que eu recebo. O princípio de tributação para essas entidades no exterior é exatamente o mesmo. Então, hoje, só para ser bastante técnico em relação a isso, o Kennedy Toledo, acho que é importante esclarecer, Sim. a tributação existe. O que nós estamos discutindo é o momento da tributação. A proposta legislativa leva em consideração uma antecipação deste momento. Né? O que se pretende? Se pretende tributar automaticamente esses ativos no exterior em 31 de dezembro de cada ano. Então, a proposta legislativa é para que seja apurado a posição patrimonial em 31 de dezembro e seja recolhido o imposto, inclusive com novas alíquotas, né? Alíquotas que iniciam 0%, né? Ou seja, alíquota zero, e vão até 22,5% para ganhos superiores ao montante de R$50 mil. Então, inclusive, a proposta contempla uma alíquota progressiva e uma redução em relação à alíquota que existe hoje de 27,5%. O efeito disso é que se antecipa o momento. Então, todos os anos, esses ativos passam a ser sujeitos à tributação, portanto, né, aplicáveis aí até a alíquota de 22,5%, e no momento em que isso for disponibilizado, existe aí, inclusive, uma compensação Alessandro, desse tributo parece antecipado. razoável, não? Parece razoável, não?
parece bastante razoável. Acho que o ponto aqui... Deixa eu só entender, desculpa, eu ainda Claro. não entendo. Eu sou o responsável por fazer as perguntas idiotas no programa. O Kennedy aqui mandou. Vamos supor, eu tinha lá US$ 100.000 aplicados no exterior, Uhum. no ano de 2022. Daí chega em 31 de dezembro de 2023, eu tenho US$ 110.000. Eu vou pagar o imposto sobre 10.000, a diferença, ou sobre 110.000? Hoje, você paga o imposto, você pagaria o imposto, paga, aliás, o imposto sobre os 10 mil no momento em que houver a disponibilização. Em Tá. relação aos Se seus continuar 100 mil, investido, não paga nada. não paga nada até o momento em que você tiver a disponibilização. Sobre os 100 mil do seu exemplo, que é o investimento original, você vai pagar quando tiver a disponibilização ou quando trouxer de volta para o Brasil. Sobre o quê? Sobre a variação cambial que incidiu sobre esse montante. Então, se você mandou os seus US$ 100.000 com $1 a 2 e você traz isso com $1 a 5, este delta, esta diferença de 3, você vai pagar um imposto que é o ganho de capital incidente sobre a variação Em cambial. reais. Em reais. Tem uma análise aqui também para ser precioso do ponto de vista técnico, que você precisa olhar a origem do rendimento. Se ele é oferido originariamente em reais, o cálculo é em reais, se em moeda estrangeira, em moeda estrangeira. Então também tem que ter, são muitos detalhes na apuração dessa tributação, é uma tributação complexa. Parece bastante razoável, Kennedy, como você colocou, esta proposta de tributação que tem por objetivo antecipar. Inclusive, é um procedimento bastante alinhado com outras economias, com outros países, com recomendações da OCDE, com normas anti-diferimento, anti-abuso tributário. Então, é algo que a gente vê com muita frequência. A discussão é uma discussão que leva em consideração aspectos técnicos muito significativos, né? O que nós precisamos? Nós precisamos ter uma norma que seja aplicada corretamente, para que eu tenha uma base de cálculo que evite discussões. A proposta do governo, né, o processo legislativo que se inicia agora e que vai ser discutido tanto na Câmara quanto no Senado, que foi submetido ontem no regime de urgência, é importante dizer isso, o regime de urgência significa que ele tem que ser aprovado em 45 dias em cada uma das câmaras, então a gente tem 90 dias no total como aprovação, esse projeto ele entra como um projeto prioritário, ele ganha um destaque em relação a qualquer outro que esteja sendo discutido, ele traz alguns conceitos novos. E aí eu acho que é só importante detalhar esses conceitos para que todo mundo entenda o que a gente está falando. Primeiro, do ponto de vista técnico, o projeto ele foi muito feliz em qualificar situações diferentes. Então eu tenho uma situação aplicável às pessoas físicas. Então, o Toledo, que investe o dinheiro dele, como vocês colocaram, quando ele faz a conta dele, seja essa conta digital, seja uma conta em qualquer outro banco, o que ele vai fazer? Se ele tem esses ativos e ele faz isso diretamente na pessoa física, ele continua sujeito a esse princípio que existe hoje. Então, a tributação vai se dar quando? Quando houver disponibilidade. Não muda, né? Até inverte a lógica do que existe hoje, porque hoje é uma disponibilidade automática, se você recebe um dividendo, se você recebe um cupom, você precisa apurar o tributo aqui no Brasil. Nessa proposta legislativa, as pessoas físicas que façam esse investimento como pessoas físicas, elas continuam com este diferimento, ou seja, vão pagar o tributo quando acessarem o recurso, tá? Está claríssimo no projeto. E aí o projeto traz outras incidências. Ele segrega um conceito de entidades, e aí esse conceito de entidades é um conceito amplo, e eu vou explicar aqui para vocês, e ele também fala de trusts, que é uma figura muito específica que também depois eu explico. Quando ele fala dessas entidades, ele traz alguns requisitos para que uma entidade esteja sujeita a esta incidência tributária e a este conceito de disponibilização automática. Se esta entidade, e propositadamente o termo utilizado é entidade, porque ele contempla o quê? Contempla pessoas jurídicas, contempla tipos societários personificados ou despersonificados, estruturas de fundos, ele contempla qualquer figura em que exista a detenção de um ativo. Se eu estou falando dessa entidade e é uma entidade sediada num paraíso fiscal,
ou num regime de tributação favorecida, de acordo com a regra brasileira, quem tributa menos do que 20%, ou tem algum mecanismo cuja alíquota efetiva seja inferior a isso, essa pessoa, essa entidade, estará sujeita à tributação. Se essa entidade está localizada fora de um paraíso fiscal, ela estará sujeita à tributação se ela não tiver receitas próprias, receitas ativas, superiores no termo do projeto a 60%. Ou seja, se ela só tiver rendimentos decorrentes de juros, royalties, rendimentos financeiros, ela vai estar sujeita a essa tributação. E aí o que vai acontecer? Tem que ser feito um balanço patrimonial segundo a regra contábil brasileira, e este lucro apurado, segundo a regra contábil brasileira, estará sujeito à incidência tributária nessas alíquotas que eu mencionei para vocês, podendo chegar aí a 22,5% quando o lucro for superior a R$ 50 mil no ano. E aí nós temos algumas discussões aqui que acho que é importante pontuar e que o projeto ainda não endereça com muita clareza. Quando a gente fala de entidades em geral, o princípio de contabilidade brasileiro, que é o padrão internacional de contabilidade, que é conhecido como IFRS, ele traz alguns critérios de avaliação de ativos e ele prevê hipóteses de incidência tributária para critérios de avaliação, a marcação de mercado de ativos, por exemplo, que não necessariamente estão contemplados nas disposições do projeto de lei. O projeto de lei fala que o lucro apurado, segundo a regra brasileira, estará integralmente sujeito à tributação. Quando eu falo, por exemplo, de um fundo, né, ou outra entidade despersonificada que não está sujeito a este padrão contábil, que tem uma variação de acompanhamento, por exemplo, de uma carteira de ativos, nós temos lá uma situação de lucros não realizados. Eu tenho potencialmente uma marcação a mercado de um ativo que não corresponde efetivamente a uma posição de lucro. Pode ser uma posição acionária na data dessa demonstração financeira que não se materializa, né? Os ativos são materializados, os ganhos ou perdas, no momento em que eles são realizados. Isso não está endereçado aqui. A legislação não fala, por exemplo, do expurgo desses ganhos não realizados. Por outro lado... Termina, desculpa. Por outro lado, Toledo, a legislação permite a compensação de tributos que eventualmente sejam devidos por essas entidades, sejam nos próprios investimentos, sejam nos países em que elas estiverem submetidas e até, se essa entidade no exterior controla ativos no Brasil, o tributo que foi recolhido aqui no Brasil. Então, existe dois grandes benefícios. Um benefício que é a possibilidade da compensação tributária, né, sobre os tributos que tenham sido recolhidos sobre esses ativos no exterior, e também o contexto em que esses ativos estarão avaliados e sujeitos à tributação somente a partir de janeiro de 2024. Ô, Alessandro, vai dar certo? Vão conseguir cobrar? Vai conseguir arrecadar? Depende do Congresso. Se aprovado, vão conseguir arrecadar. Mas é uma discussão que já tivemos 2 medidas provisórias e agora a gente está falando de um projeto de lei com todas as repercussões de um projeto de lei, princípio da bicameralidade. Se aprovado até 31 de dezembro de 2024, nós temos aí, né, supostamente um processo legislativo de 90 dias, isso permitirá a cobrança no exercício de 2024. Tem uma estimativa? Se não for aprovado, eu não tenho esse dado, Kennedy, eu não sei exatamente quanto representaria. O que o governo, né, divulgou em função dessas medidas era que nós teríamos, né, o governo teria uma arrecadação imediata da ordem de 3 bi neste exercício por conta da tributação dos fundos exclusivos, fração de 2.500 fundos exclusivos, é o montante estimado, e uma estimativa de uma arrecadação de mais de 7 bi a partir de 2024. O Kennedy, nosso tempo está acabando e eu preciso do Alessandro para fazer uma consultoria grátis aqui. A hora dele custa caro, então eu estou aproveitando a entrevista para fazer esse negócio aqui. Agora eu entendi a pauta, pô. Você entendeu, né? Então, tem 68 entidades, pessoas físicas ou jurídicas, a gente não sabe, que declararam ter ativos acima de $1 bilhão no exterior em 2022. Apenas 68. Uhum. E, pelo que eu percebo aqui, fazendo uma estimativa, uma parte significativa deles estão na Holanda. Aparece lá como Países Baixos, mas a gente sabe que é a Holanda. Uhum. Por que essa predileção de grandes empresas brasileiras, não só brasileiras, mas no caso aqui das brasileiras, em terem esse dinheiro, esses ativos na Holanda?
especificamente? Bom, eu só posso te responder isso, Toledo, na perspectiva do direito brasileiro. E na perspectiva do direito brasileiro, especialmente quando a gente fala em matéria tributária, a Holanda é uma jurisdição, ou Países Baixos, em que nós temos um tratado para evitar a bitributação, que é um tratado bastante eficiente, né? Então, a Holanda é uma jurisdição bastante utilizada para essa eficiência em matéria tributária. Quando eu falo em eficiência em matéria tributária, eu estou falando numa tributação que acontece no Brasil, especialmente quando a gente fala em tributação corporativa, que leva em consideração a eventual compensação de tributos devidos e benefícios fiscais nessas jurisdições. Então, para fins de consolidação do resultado de entidades brasileiras que controlam ativos no exterior, e aí eu estou falando de pessoa jurídica, a gente tem essa eficiência com bastante clareza. Quando a gente fala de pessoa física, a gente fala de um universo muito grande de jurisdições, que a Holanda é uma delas, o Cayman, como você mencionou, Bahamas, BVI, que são jurisdições que não têm uma tributação numa alíquota alta, e todas elas estariam sujeitas a essa regra, né? A regra nova propõe uma tributação independentemente de onde esteja localizada esta entidade. Então, não é sair da Holanda ou de qualquer uma dessas jurisdições que tem um regime fiscal Não tem privilegiado. saída. Não tem saída, né? Aqui é uma questão de operação. Líbano, talvez, que não Qualquer tem... jurisdição, não importa, né? A gente aqui no Brasil leva em consideração o princípio da extraterritorialidade, não importa onde a renda esteja localizada. Isso valeria aqui para essa discussão, independentemente da jurisdição. Não sei te dizer efetivamente, eu não tenho esse dado que você compartilhou. Estou brincando, mas agora existem mecanismos para. Isso pode ter algum efeito prático, por exemplo? Pode deixar de ser vantajoso para uma grande empresa brasileira ter seus ativos e trazê-los para cá, ou não? As empresas brasileiras já tributam esse mecanismo hoje. Nós temos já a incidência, né, da tributação automática dos lucros das entidades controladas ou coligadas no exterior. Nós estamos falando aqui de pessoa física, né? É a pessoa física residente no Brasil que detém ativos no exterior. O que pode acontecer, eventualmente, especialmente para essas situações em que o impacto pode ser muito significativo, é a pessoa deixar de ser residente fiscal no Brasil. Então, a pessoa pode passar a ser residente fiscal em outra jurisdição, e aí ela deixa de contribuir com a autoridade brasileira. Ela não tem mais nenhuma obrigação tributária perante a autoridade brasileira. Então, esse é um risco. O que ela precisa fazer para mudar esse status? Ela precisa ficar fora do país durante da maior parte do tempo, do ano? O processo é bastante simples, Toledo. O processo é a apresentação de uma comunicação de saída definitiva, que normalmente tem que ser feita até fevereiro do ano seguinte ao que se deu a saída. Eu sempre recomendo, nesses casos, que a pessoa faça o mais rápido possível para trazer a evidência ali da data de saída, e depois ela formaliza a sua saída, entregando a declaração de saída definitiva no mesmo período da entrega de declaração de imposto de renda que normalmente acontece. Então, este é o critério. Toledo está querendo ir morar claro que tem no Caribe. Não tem a menor chance, mas imagina viver em dólar, vai ser difícil, ganhando em real, vai ser meio difícil. Mas gasta os seus 10 milhões de dólares lá. O Toledo tá pegando a consultoria para ir morar no Caribe, tô vendo aí. Estão faltando uns 6 zeros, mais ou menos, nessa conta, mas enfim, na minha conta. Mas, de qualquer jeito, a pessoa precisa sair efetivamente, fisicamente, ou é só o papel? É uma manifestação de vontade. A pessoa precisa sair e ela tem que transferir o seu centro de interesse. O seu centro de interesse tem que estar no exterior. O que significa isso? Hoje, pós-pandemia, nós temos um cenário de muita flexibilidade. A pessoa pode circular por várias jurisdições, ela obviamente vai criar um vínculo tributário numa outra jurisdição, tem que ter esse centro de interesse no exterior, mas ela pode retornar ao Brasil, ela pode circular pelo Brasil, ela pode permanecer no Brasil, idealmente por menos de 180 dias no mesmo exercício, que é o critério que a gente tem de apropriação da residência fiscal quando um estrangeiro permanece no Brasil por mais de 183 dias consecutivos nos últimos 12 meses, ele se torna residente fiscal. Então, o brasileiro deveria também observar essa regra quando sai. Não é simples, então, porque você tem que passar metade do ano fora do país para poder... Mas assim, uma pessoa que tenha esse nível de patrimônio que você mencionou, tem um centro de interesse e atividades em caráter, na maioria das vezes, em caráter global, o que permite uma certa flexibilidade. Olha aí. Toledo já pegou a consultoria toda, temos que encerrar aqui
o programa, fazer a síntese. Alessandro, olha só. Propostas de taxação de fundos offshore brasileiros conseguirão taxar, cobrar imposto dos super ricos? Como é que vão fazer a síntese, Toledo? Olha, o Alessandro está dizendo que sim, que a Só o Congresso proposta aprovar. só depende dos parlamentares Depende do agora, né? Congresso. Exatamente. Depende do Arthur Lira. Não Vai vou ser uma botar isso na batalha boca do dura. Alessandro. Mas basicamente é isso, depende do Arthur Lira. Depende do Centrão, do Mas eu acho Arenão. que formalmente a resposta é sim, propostas do governo taxarão super ricos desde que o Congresso aprove. Ô, Alessandro, obrigado, hein, velho, pela explicação toda, pela Sim. paciência. É um tema difícil e você soube aí conduzir bem e nos ajudar aí. Sobretudo o Eu Toledo. que Alessandro, agradeço vocês pelo convite. quando Muito eu, che obrigado. quando eu chegar no valor necessário, aí eu vou te procurar, tá? Vai demorar um Estou à pouquinho. disposição, Toledo, a hora que você quiser. Obrigado. Beleza. Obrigado, Valeu. até Boa Um noite, mais. velho. abraço. Obrigado. Boa noite. Tchau, Tchau, tchau. tchau. Boa noite.